Olá, eu sou Rangel Nunes e esse é o canal Papo de Programador. Seja bem-vindo ao curso de Banco de Dados com PostgreSQL. Bem, nesse episódio a gente vai discutir um pouco mais sobre o comando select, esse comando que eu falei para vocês que é o comando que eu julgo mais importante da linguagem SQL, tá? Nesse episódio de hoje, o que a gente vai ver? A gente vai trabalhar consultas utilizando múltiplas tabelas. No episódio passado, a gente aprendeu o select utilizando consultas unárias, consultas em cima de uma tabela. Porém, no dia a dia de um desenvolvedor, de um programador ou de um projetista de banco de dados, precisamos fazer consultas que envolvam mais de uma tabela, tá? Então esse é o objetivo dessa aula. A gente vai trabalhar com um conceito chamado join, ou junção de tabelas. Então se você está interessado em continuar acompanhando esses episódios, então inscreva-se no canal, ative as notificações, tá? E se gostou desse episódio, dê um like no vídeo também, não esqueça, compartilhe para os seus amigos. E conhecimento foi feito para ser compartilhado, ok? Então vamos nessa e vamos começar a meter a mão na massa usando o comando join. Vem comigo. Então, galera, antes de já efetivamente escrevermos o nosso código SQL, para joins, vamos tentar entender como é que a gente faz consulta de dados em múltiplas tabelas, usando justamente esse conceito agora de junção. Tá? Então imagine o contexto desse modelo de dados que a gente está trabalhando. Nós estamos trabalhando com um banco de dados que tem as tabelas cliente, venda, o item vendido e o produto. Tá? Então nós temos essas 4 tabelas. E aí, se eu fizesse uma pergunta do tipo assim, quais os nomes dos clientes que já compraram na minha loja? Tá? Eu não quero saber só exatamente os clientes, porque todos os clientes estão cadastrados aqui. E eu posso ter um cara cadastrado que nunca comprou. Tá? Ele fez o cadastro dele, entrou na loja, viu os produtos, mas não comprou. Então eu estou interessado em saber aqueles que já compraram, ou seja, aqueles que aparecem aqui na venda. Em alguma venda foi feita para um cliente de um CPF específico. Tá? Então esse tipo de pergunta a gente só resolve com join, porque aí a gente está vendo que eu estou me preocupando com mais de uma tabela, eu estou fazendo uma pergunta que envolve mais de uma tabela. E os joins, eles têm alguns tipos específicos, tá? Nós temos o natural join, nós temos o inner join e nós temos o outer join, são as super classes, digamos assim, de um join, Então eu sempre penso assim, que quando a gente vai fazer o join, eu ensino para os meus alunos que a gente tem que sempre fazer 2 perguntas para saber quem são as tabelas que vão pertencer àquela consulta, aquele select, tá? Então eu sempre digo que são perguntas que vão sempre te ajudar. A primeira pergunta é assim, o que você quer retornar na consulta? O que você quer buscar lá do banco? E a segunda pergunta é, qual é a condição? Então, se tiver alguma condição, você tem que perguntar qual é essa condição. Então, por exemplo, naquela pergunta lá eu perguntei quem eram os clientes que já compraram na minha loja. Então, os clientes ou os nomes deles, se for o atributo que eu estou interessado, está na tabela de cliente, tá? Então, é o que eu quero retornar. Então, eu sei que uma das tabelas que vão estar envolvidas nesse join é a tabela de cliente. E a outra é venda, Qual é a condição? Que tenha sido feita uma venda para um determinado cliente. Então, olhando para respondendo essas 2 perguntas, eu sei quais tabelas usar. Eu vou usar a tabela cliente e vou usar a tabela venda. Então, vocês observam que existe um relacionamento entre essas 2 tabelas. Então, eu vou buscar dados que tem aqui e que tem aqui. Então, eu vou precisar juntar essas 2 tabelas, ok? Então, nesse contexto, surge o inner join como uma opção para responder essa pergunta. Então, digamos que a minha tabela 1, que seja a tabela de cliente, é esse meu conjunto 1 aqui. E a minha tabela 2, que é a tabela de venda, seja esse segundo conjunto. O inner join, ele faz a junção procurando a interseção desses 2 conjuntos. É como se fosse assim, aqui tem todos os clientes que eu tenho cadastrado.
e aqui eu tenho todas as vendas que eu tenho cadastradas. Porém aqui eu tenho todos os clientes em uma venda específica, então eu quero sempre a interseção desses dois conjuntos, tá? Aí a sintaxe SQL para fazer essa consulta seria select asterisco se eu quiser todos os atributos, ou então expressão, se por exemplo eu quiser apenas o nome e o CPF, né? Ou a data da venda, tudo que eu quero aqui, todos os atributos que envolvam nas duas tabelas. Então, from tabela 1, inner join tabela 2. Lembrando que esse inner aqui, como está entre colchete, ele é opcional, né? Então eu posso usar ou não usar. Quando o banco vê só join, ele já interpreta que isso é um inner join, tá? E usem atributo de junção. E o que seria esse atributo de junção? Então, nós já vimos que essas duas tabelas aqui, cliente e venda, por exemplo, elas estão ligadas através de um relacionamento. Mas o que de fato relaciona uma tabela à outra? Tá? Você vai observar que a chave primária de cliente, que é CPF, quando você liga com venda, ela migra para outra tabela, se tornando uma chave estrangeira. Então, esses caras aqui é o que a gente chama atributo de junção, tá? Então, essa é a primeira forma. A outra forma, lembrando que aqui eu usei uma palavrinha chave chamada using. E aqui eu vou usar o on. É o mesmo comando, select asterisco from tabela 1, inner join tabela 2, só que na hora de eu usar o atributo de junção, eu posso fazer use atributo de junção, botando por exemplo aqui só CPF, e aqui eu boto on. Aí eu boto o nome da tabela 1, ponto, a sua chave primária, tem que ser igual o nome da tabela 2, ponto, a sua chave estrangeira. E aí você pode me perguntar, bem Rangel, então é a mesma coisa? Ambos causam o mesmo efeito, mas quando é que eu uso using e quando é que eu uso on? Bem, vocês observaram que nesse exemplo específico, cliente e venda, eles têm chave primária e chave estrangeira idênticas, né? O mesmo nome. Nesse caso, é mais tranquilo eu usar o using, porque eu poderia botar usando o CPF para juntar as duas tabelas. Agora, existem muitos casos no dia a dia que eu posso ter CPF aqui e aqui eu poderia ter CPF do cliente, ou seja, atributo com nome diferente. Então, eu não poderia usar using. Eu teria que usar o on, que aí eu teria que botar cliente.cpf igual a venda.cpf do cliente. Então, o on sempre é usado quando os atributos de junção têm nomes diferentes nas duas tabelas. Então, se eu perguntasse novamente quais os nomes dos clientes que já compraram na minha loja, eu faria assim, ó, select nome from cliente, inner join, ou suprimia o inner e deixava só join, venda, e usem CPF. Então eu vou unir as tabelas cliente e venda usando o CPF para unir as duas, tá? Com on seria assim, select nome from cliente, inner join, venda, on. O CPF que está na tabela de cliente tem que ser igual ao CPF que está na tabela de venda, ok? Então vamos lá ver como é que isso daí funciona lá no nosso PostgreSQL. Bem, pessoal, como a gente está manipulando esses bancos, né? Por exemplo, nesse banco de dados que a gente está fazendo no curso, a gente já tinha cadastrado alguns clientes, né? Eu só excluí o cliente Maria, que tinha duplicado, que era o 6666, e eu excluí para não ficar nenhum nome repetido, né? Para a gente facilitar as nossas consultas. Porém, eu apaguei sem querer a tabela produto, né? Mas vou inserir alguns produtos aqui. Então já fiz aqui para não atrasar a aula, que não era o objetivo, a gente já aprendeu o insert, né? Então eu vou inserir 6 produtos diferentes. Então eu insiro esses 6 produtos. Na minha tabela de venda, eu também não tenho nenhuma venda cadastrada. E eu vou inserir 4 vendas. Uma que aconteceu no dia 25, outra no dia 26 e 2 que aconteceram no dia 27. E eu de propósito não informei na venda 4 quem é o CPF do cliente. De propósito, e já vocês vão ver por quê. Mas aí você também pode tirar uma dúvida, professor, mas
eu poderia colocar, já que CPF do cliente é uma chave estrangeira aqui, lembrando, ó, a chave primária numa tabela ela nunca pode ser nula. A chave estrangeira pode ser nula. Só não pode ser nula se você criar o atributo e definir para ele uma restrição de not null. Aí explicitamente você está dizendo que não aceita. Nesse caso, como eu não fiz isso, ele vai aceitar. Então eu vou inserir algumas vendas, 4 vendas. Na tabela item da venda, eu também não tenho nada, que é essa tabela que vai dizer, na venda 1 foi comprado o produto 1, na venda 1 também foi comprado o produto 2, tá? Então, eu vou inserir alguns itens de venda aqui, pra gente, né, manipular a nossa tabela. E agora nós vamos fazer uma consulta que responda essa pergunta: quais os nomes dos clientes que já compraram na minha loja? Então nós vamos fazer usando o inner join. E aí, para fazer isso, vou até botar aqui o comentário. Então, se você botar menos aqui, ele interpreta como um comentário, ou seja, ele não vai executar essa linha aí. E aí eu vou fazer, ó, select nome from. Bem, a gente já viu que para eu descobrir quem foram os clientes que já compraram, eu tenho que unir a tabela de cliente com a tabela de venda. Então eu vou botar select nome from, aí eu boto cliente, eu gosto de botar aqui embaixo, cliente, join. Eu vou juntar cliente com o quê? Com venda. E qual o atributo que une os dois? Não é CPF? Então eu boto using CPF, ok? Então, agora podemos ver quem foram os clientes que compraram. E aí a gente viu que Rangel comprou, a Maria comprou e o João comprou. Apesar de eu ter, ó, um total de 5 clientes, só o Rangel, a Maria e o João compraram. A Michelle e a Leci não compraram. Então, se vocês observarem, aqui, ó, na venda eu cadastrei 4 vendas e as 3 primeiras vendas eu botei, ó, esse aqui foi a do Rangel, essa aqui foi a da Maria e essa aqui foi a do João. E a quarta não teve cliente nenhum, tá? Então, isso ajuda a gente a consultar. Esse mesmo comando eu poderia ter feito com o on, né? Então eu substituiria aqui o using por o on. Mas quando eu coloco on, olha só, se eu executar isso aqui, ele vai me dar um erro, porque ele está dizendo, olha, essa coluna que você está referenciando CPF, ela é ambígua, porque ela tem nessas duas tabelas, ela tem aqui e ela tem aqui. Então de quem que você está falando? Então eu não posso usar exatamente dessa forma, como eu fiz com o using. Então eu coloco assim, ó, cliente.cpf, ou seja, o CPF que está na tabela de cliente tem que ser igual a venda.cpf, tá? Então, quando eu executar isso daqui, ele vai me retornar exatamente o mesmo resultado do join. Bem legal, né, galera? Então, vamos prosseguir aqui. Aí uma coisa que é interessante falar é que esse tipo de join, ele pode ser feito usando o natural join. Tá? O natural join, ele é uma espécie de join que não precisa você, como é que eu posso falar? Juntar ou relacionar os atributos de junção quando as tabelas tiverem os mesmos nomes dos atributos. Então imagina, o natural join, a sintaxe é select, asterisco, ou a quantidade de atributos que você quer, from tabela 1, aí agora eu tenho que explicitamente botar essa palavra aqui, ó, natural join, e a tabela 2. Então, para aquela pergunta que eu fiz lá, quais os nomes dos clientes que já compraram na minha loja? Vocês viram que cliente e venda tem o mesmo nome de atributo, de chave primária e chave estrangeira, que é CPF. Então eu não preciso igualar. O banco já entende que tem 2 atributos iguais. Então você poderia fazer só assim, select nome from cliente, natural join venda, tá? Então eu vou voltar aqui para o nosso PostGrid e a gente vai fazer, ó, vocês vão ver que quando eu fizer o natural join, ele vai ficar idêntico, tá? Então eu vou botar aqui select, deixa eu subir aqui um pouquinho mais a janela para ficar fácil de você visualizar, select nome from cliente, natural join venda. Pronto, eu não preciso botar esse cara aqui e esse cara aqui. E só lembrando que o natural join só funciona se as tabelas que vocês tiverem
juntando tiver a chave primária e a chave estrangeira com o mesmo nome. Se tiver nomes diferentes, aí só vai dar certo usando dessa forma aqui, ok? Então, se a gente selecionar, ó, apareceu Rangel, Maria e João, os nomes dos clientes que já compraram. Então, o Natural Join, ele facilita a nossa vida também quando a gente tiver essas situações aí, tá? E aí a gente pode brincar um pouco mais, tá? Porque agora a gente só fez uma pergunta mais simples, mas e se eu ampliar um pouco essa pergunta? Quais os nomes dos clientes que compraram na minha loja, não é só os que já compraram, mas que compraram em um dia específico. Então eu quero saber quem foi que comprou isso aqui, tá? Então, a gente tem que pensar assim, ó, que agora, além de eu fazer o select nome from cliente inner join venda, usando o CPF, eu agora tenho uma condição. Aí a gente vai botar where data venda igual a 26/9/2019, tá? E também funciona com o on, né? Do mesmo jeito adicionando a condição. Então veja que isso facilita muito para a gente em consultas até um pouco mais avançadas como essa, ok? E agora eu vou ampliar um pouco mais. Eu vou me perguntar assim, quais os nomes dos produtos comprados pelo cliente chamado Rangel no dia 25/9? Olha só. Aí agora a gente vai fazer o quê? A gente vai olhar o nosso modelo e praticar com aquelas duas perguntas que a gente se fez lá no começo. Primeira coisa, o que eu quero retornar? Tá? Eu quero retornar os nomes dos produtos, tá? Que tá lá na tabelinha de produto. Essa é o que eu quero retornar. E qual é a minha condição? Bem, a minha condição são duas. Primeiro que o nome do cliente que está aqui nessa tabela tem que ser Rangel. E a segunda condição é que a data da venda para o Rangel tenha sido no dia 25/9/2019. Então veja que essas duas perguntas, elas sempre vão servir para te ajudar para montar o teu join, para saber, professor, eu aprendi join, mas eu não entendo quais são as tabelas que se envolvem. Então vamos pensar. Quais são as tabelas que vão se envolver? Bem, cliente vai ter que estar no join, ou produto vai ter que estar no join. Por quê? Porque o que eu quero retornar é o nome do produto. Se o nome do produto está aqui, então ela vai ter que fazer lá. Outra tabela que vai fazer parte é cliente, porque uma das condições é que o nome do cliente seja Rangel e o nome do cliente está aqui. Então eu já tenho duas tabelas. Outra tabela que vai participar é venda, porque a data da venda tem que ser nessa e a data da venda está armazenada aqui. E por último, a gente vai envolver o item da venda. Mas por que item da venda? Se não tem nada que eu quero mostrar dela e não tem nenhuma condição que tem nela. Porque vejamos, ó, se eu tenho que mostrar cliente, venda e produto, observa que venda não está ligada diretamente com o produto. Então, para eu chegar a juntar venda com produto, eu teria que usar aqui o item da venda. Então, neste exemplo específico, nós vamos usar as 4 tabelas do banco de dados, tá? Então, esse comando aqui, quais os nomes dos produtos comprados pelo cliente no dia 25/9/2019, ficaria assim. Nossa, que joinzão, né? Agora eu vou juntar as duas da tabela. Então, tanto faz eu começar por produto ou começar por cliente. Então, eu vou selecionar produto, vou fazer um inner join com item venda, usando o atributo que junta os dois, que é código produto. Vou fazer um inner join com venda, que eu vou juntar agora isso aqui com isso aqui, usando o código da venda. Inner join cliente, usando o CPF. E agora eu vou colocar as minhas duas condições. Uma das condições é que o cliente se chame Rangel. Então, where nome igual a Rangel e que a venda tenha sido feita nesse dia. Então, end. Então a gente está colocando aqui um operador lógico, que são duas condições, e a data da venda igual a 25/9, ok? Então vamos agora fazer isso aqui no nosso PostgreSQL. Então nós vamos fazer agora um inner join, né? Mais uma vez com 4 tabelas, ok? Então o que eu quero saber aqui, ó, o nome do cliente é Rangel, a data da venda foi 25/9/2019
E o que eu quero é quais são os nomes dos produtos. Quais foram os produtos comprados pelo Rangel nesse dia. Então, para eu responder isso aqui, ó, vou ter que usar as 4 tabelas. Então, vamos lá. Se eu quero saber os nomes dos produtos, eu vou fazer assim: select nome produto from. Aí a primeira tabela que eu vou botar é produto. E produto, por esse modelo aqui, ó, eu vou juntar primeiro produto com item venda. E item venda, o que é que liga esses dois? Ó? O código do produto está vindo aqui com o código do produto. Então esse é o atributo de junção. Aí eu vou botar ó, join item venda usando quem, hein? Usando código produto. E depois que eu juntei, agora eu vou juntar aqui, né? Item de venda com venda. E o que é que junta essas duas tabelas? O código da venda que vem para essa aqui como chave estrangeira. Então, join venda usando código venda. E agora, por último, eu vou juntar venda com cliente. E a gente já viu que o atributo de junção é o CPF. Então, join cliente usando CPF. Uma coisa interessante, se eu fizesse essa consulta aqui agora, ele me mostraria todos os produtos que foram comprados por algum cliente. Mas eu não estou interessado por algum cliente, eu estou interessado apenas que o cliente que tem um nome igual a Rangel. Então eu botaria as minhas condições, né? Onde nome igual a Rangel, tá? Lembrando que eu só coloco assim nome porque nem produto, nem item venda e nem venda tem um atributo igual. Porque se tivesse um atributo igual nessas outras tabelas aqui, ele daria um erro de ambiguidade, porque ele não saberia se o atributo nome que tu tá chamando é de cliente ou de produto, por exemplo. Aí tu teria que botar assim, ó, cliente.nome, que nem você faz na cláusula on. Tá? Como não tem ambiguidade, eu não vou precisar botar. Então agora, ó, se eu fizer essa consulta, ele vai me retornar aqui os produtos que foram comprados, queijo e presunto. O Rangel comprou queijo e presunto, mas eu quero saber em uma data específica, que foi nesse dia aqui. Aí então eu vou botar, não basta que o nome do cliente seja Rangel, mas ele tem que ser também comprado, ou seja, a data da venda tem que ser nessa data aqui, 25/9/2019, ok? Então vamos fazer aqui a seleção desse select aqui e vamos executar. Então, como ele comprou só uma vez, né, foi justamente a compra do dia que a gente estava procurando, que era queijo e presunto. Massa, né? Muito legal isso aqui, o join ajuda muito a gente a fazer. Então vocês observem que a gente fez isso para 4 tabelas e a gente poderia fazer isso para 5, 10 tabelas se for o caso. Bem, além dos inner joins, que a gente chama inner join, que são nossas junções internas, temos o outer join, que são as nossas junções externas, tá? Então, o que seria o outer join? Nós temos primeiro 3 tipos de outer join. Nós temos o left join, que o left join é o seguinte, a gente aprendeu que o inner join é a interseção. Então, se eu tiver cliente e venda, eu quero saber todos os clientes que tiveram venda, então vai estar aqui. No caso do left join, né, a junção à esquerda, então a tabela que está à esquerda é a tabela 1, ele seria assim, eu quero saber todos os clientes, independente deles terem comprado ou não terem comprado. Nós temos também outro join, que é o right join, que aí nós temos, digamos, cliente e venda, eu quero saber todas as vendas que tem no meu banco, tanto aquelas que têm cliente como aquelas que não têm clientes. E nós temos o full join, né, que seria uma junção completa, que seria tipo a união dos dois conjuntos, né? Então eu estou interessado em mostrar todas as vendas que tem clientes, aqueles clientes que não compraram coisa nenhuma e aquela venda que também não tem cliente, ou seja, mostrar tudo de dentro da junção dessas duas tabelas aí. Bem, o left join. O left join, eu
faço a sintaxe dele assim: select, asterisco, ou um conjunto de colunas que eu quero, from, tabela 1, aí agora especifica essa palavrinha-chave aqui, left join, tabela 2, using, e coloco aqui o atributo de junção, ok? Então imagine que eu fizesse a seguinte pergunta: retorne os nomes dos clientes que fizeram ou não compras. Então assim, eu estou interessado que você me mostre todos os clientes, mas diferente da primeira pergunta, eu não quero só aqueles que já compraram, eu quero aqueles que compraram e que não compraram também. Então olha como é que eu faria: select nome from cliente, left join venda e usem CPF. E é left join por quê? Porque eu quero que a junção olhe para a tabela da esquerda dessa junção. Então nós temos duas tabelas, uma antes do join e uma depois do join. A que está à esquerda do join é cliente. Então ele vai me retornar aqueles clientes que satisfazem essa condição, também aqueles clientes que não satisfazem essa condição. Agora vamos ver lá isso funcionando na prática. Então vamos botar aqui o left join. Tá? Então seria select nome from cliente, aí agora eu vou fazer um left join venda, e usando o CPF para juntar as duas tabelas. Então aqui, o que vai me mostrar? A gente viu que quem comprou foi Rangel, Maria e João. A Michelle e a Alessi não compraram. Então nós vamos analisar que o left join agora ele vai me retornar tanto os clientes que compraram como os que não compraram. Então se você retornar aqui, ó, agora apareceu os 5 clientes, beleza? Agora nessa situação, e se eu quisesse saber quais os nomes dos clientes que nunca compraram? Então imagina que eu tenho uma tabela de clientes e eu quero excluir. Essa tabela está muito grande e eu queria saber, eu só me interessa ter cadastro de clientes que já compraram. Aqueles que não compraram, eu cadastro eles novamente quando eles vierem comprar. Então eu faço a mesma coisa usando left join, só que a gente viu que se a gente usar simplesmente o left join, ele vai me retornar os que compraram e os que não compraram. Para eu garantir que mostra só apenas o que não compraram, eu vou botar uma condição. E eu boto onde venda, que é o que a tabela que armazena as compras, ponto CPF, tá? E agora eu tenho que botar venda.cpf porque tem CPF em cliente e tem CPF em venda. Is null. Então, o cliente que não comprou é aquele cliente que não participa lá não tem um CPF lá cadastrado na minha venda. Então, a gente vai tentar fazer isso aqui. Vamos reproduzir isso. Então, select nome from cliente left join venda usando using CPF, só que agora eu tenho uma condição onde venda.cpf is null. E agora ele mostrou para mim, ó, Michelle e Lessi foram os clientes que estão no meu banco e nunca compraram nada, ok? Beleza. Agora nós vamos pensar aqui no right join. Então, right join, agora ele se preocupa com as tabelas da direita da junção, tá? Então a sintaxe é a mesma, só substitui o left pelo right, tá? Então se eu quiser retornar as vendas com e sem cliente, eu quero retornar todas as vendas, aquelas que tem um cliente ligado a ela e as que não tem. Eu faria um right join e usaria o using para juntar os dois atributos de junção. Então, se eu for fazer aqui o right join, então eu faria aqui, ó, select. No caso, eu quero saber retornar as vendas, né, com e sem cliente. Então, na verdade, eu botei aqui o nome do cliente, mas não é. Seria a venda. Então, o atributo de venda que a gente podia retornar aqui seria o código e a data da venda. Então, eu vou botar aqui código, venda e a data da venda from tabela venda. Aí agora eu vou usar o right join,
Então eu vou juntar as duas, né? Eu quero usar o write join, então eu vou botar cliente, write, join, venda, porque eu quero de propósito que ele observe os registros que satisfazem essa condição da junção e aqueles que estão à direita, que é a venda, usando o CPF para unir. Então a gente vai olhar aqui, ó, nós temos essas 3 primeiras vendas, elas são vendas que tem um cliente. Já a 4ª venda não tem nenhum cliente, então eu posso até botar aqui, ó, cliente.cpf, para a gente visualizar. Ó, observe que as 3 primeiras vendas têm um cliente e a última venda não tem. Então isso resolve um problema de eu querer mostrar as vendas que tem clientes e as vendas que não tem cliente juntas, tá? Já o full join, ele serve para eu fazer a junção geral, né? De duas tabelas, por exemplo. Então, eu quero mostrar aqui, então, eu tenho a mesma sintaxe, né, das duas tabelas, tabela 1 e tabela 2, só que agora eu uso a palavrinha full aqui. Então veja aqui, left join, right join, full join, elas têm a mesma sintaxe, né? Então, se eu for ver o que é que retorna aqui, ó, no final, a gente vai botar aqui um full join. E aí seria, ó, select, sei lá, nome do cliente, vou botar aqui nome do cliente e data venda, from cliente, full join venda, usando o CPF para juntar as duas coisas. Então vamos ver o que retorna nesse conjunto aqui. Olha só, ele me retorna todas as vendas que tem clientes, que são essas 3 primeiras aqui, todas as vendas que não tem clientes, que é essa daqui, e todos os clientes que não tem uma venda. Então ele me mostra todos os registros usando o full join, certo? Então pessoal, essa foi nossa aula sobre junção. Espero que vocês tenham gostado. É importante que vocês pratiquem aí no dia a dia, né? Veja como é que as coisas estão funcionando e testem muito, pratiquem, tragam exemplos. Se você tiver com dúvida, me procure, coloque um comentário, tire alguma dúvida. E lembrando, para quem trabalha com banco de dados, quem trabalha com programação, esse conceito de joins você vai levar ele para o resto da vida se você trabalhar com banco de dados relacionais, ok? Então, espero que vocês tenham curtido. Não esqueça de curtir esse vídeo aí. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, ative as notificações para você ficar sempre por dentro, porque essa semana a gente já vai começar também um novo curso, que é um curso de programação em Python. Então fica ligado aí e até a próxima videoaula. Um abração, galera!